Bem-vindos. Hoje a gente vai explorar Gênesis capítulo 11. Um capítulo bem interessante com duas partes principais, né? Exato. A gente tem ali a famosa história da Torre de Babel e logo depois uma genealogia, uma lista de nomes que parece um pouco densa, mas é chave. Isso. Começa com aquela imagem, sabe? Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Unidade total. Um ponto de partida bem marcante. Pois é, e a nossa ideia aqui é entender o que acontece em Babel, as consequências disso ali no texto e como essa genealogia que vem depois, de Sem até Abrão, prepara o terreno, né? Exato. Conecta os pontos. Então, vamos lá. A narrativa descreve o pessoal migrando do Oriente, chegando em Sinar. E a ambição deles fica bem clara. Eles falam tipo, vamos fazer tijolos queimados. E o plano maior, agora vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Para quê? Para ficarem famosos, né? E para não serem espalhados pelo mundo. Uma tentativa de centralização e talvez de controle. Exatamente. Uma busca por unidade feita por eles mesmos e por renome. E aí que entra a reação divina, que é fascinante. O Senhor, como diz o texto, observa tudo aquilo. Sim, desce para ver. Isso. E a avaliação é tipo, olha só, esse pessoal é um só, falam a mesma língua, e isso é só o começo. Daqui a pouco, nada vai impedir eles de fazerem o que quiserem. Há uma preocupação ali com essa capacidade humana ilimitada, né? Entendi. E a consequência é direta. Direta, uma intervenção para atrapalhar a língua que eles falam, para que um não entenda o outro. E o resultado prático? A construção para e o pessoal é espalhado. E daí vem o nome Babel, que o texto explica, pois ali o Senhor atrapalhou ou confundiu a língua falada por todos. Basicamente, é a história que explica a origem das línguas e a dispersão dos povos, ligada a essa ambição que foi, digamos, freada. Exato. Uma narrativa sobre limites e diversidade forçada segundo a fonte. Mas aí, logo depois disso, o capítulo muda completamente de tom, né? A gente sai dessa história épica, global, e entra numa lista de nomes. Por que essa virada tão abrupta? É uma ótima pergunta. E essa mudança é muito significativa, eu acho. Depois de mostrar essa tentativa humana coletiva de unidade que falha, o texto dá um zoom. Foca numa linhagem bem específica, a de Sem. Ah, interessante. É como se dissesse, a solução, ou o caminho, não está mais nesses grandes projetos centralizadores, mas vai vir através de uma linhagem, de uma família. E aí começa a lista. Sem gerar Paxad, que gera Selá, Eber. E vai seguindo. Peleg, Reu, Serug, Naor, até Tera. Isso, e o texto registra as idades, aquela longevidade impressionante da época, né? Sem vivendo 500 anos depois de Arpaxad nascer. Marca bem essa era pós-dilúvio. Então, essa genealogia não é só uma lista jogada ali. Ela faz uma ponte, né? Precisamente. Ela conecta a dispersão geral de Babel a um foco muito particular. Ela nos leva, geração após geração, até Tera. E Tera é pai de 3 figuras importantes: Abrão, Naor e Harã. Certo. E o texto ainda dá detalhes importantes sobre essa família. Harã, por exemplo, morre na terra natal, lá em Ur dos Caldeus. Abrão casa com Sarai. E o texto faz questão de mencionar: Sarai era estéril, não tinha filhos. Um detalhe que vai ser importantíssimo mais pra frente. Nossa, sim, isso muda tudo depois. Ló, que era neto dele, e Sarai, e sai de Ur querendo ir para Canaã. Mas olha que interessante, eles param no meio do caminho. Em Arã, né? Exato. Eles se estabelecem em Harã e é lá que Tera morre. Ou seja, a jornada para Canaã é iniciada, mas interrompida. Toda essa preparação genealógica e geográfica é fundamental para o que vem a seguir com Abrão. Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar as pontas. Gênesis 11 mostra um contraste bem forte. De um lado, a tentativa humana de unidade forçada de chegar ao céu por conta própria em Babel, que acaba em confusão, em divisão E dispersão. e dispersão. E do outro lado, um foco cuidadoso, paciente, numa linhagem específica, a de Sem, que leva até Abrão. E essa linhagem já começa a se mover numa jornada terrestre, de Ur para Harã, apontando para um futuro diferente. Sai do coletivo para o particular. Exatamente. Sai do projeto vertical da torre voltado para o céu e para a fama, para um movimento horizontal,
uma migração familiar. Bem colocado. E isso. Acho que nos deixa com uma pergunta para pensar, né? O capítulo coloca lado a lado essa ambição humana grandiosa, universalista, que é frustrada, e a escolha divina por seguir uma linhagem particular, uma família que se desloca. O que essa tensão entre o projeto humano que falha e o caminho divino através do particular, do familiar, pode estar nos dizendo sobre os planos e os propósitos que Gênesis está construindo a partir daqui?